Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, agradeço pela presença de todos, especialmente as nossas convidadas. É um prazer receber vocês aqui nesses encontros que a gente tem realizado. A gente tem adotado a proposta de abrir as portas da Leo para integrar cada vez mais a academia à comunidade. E cada um desses encontros a gente tem procurado trazer temas diversos, né? A gente já abordou a questão da relação do universo digital e a juventude, né, com os pais. No mês de julho a gente teve a temática em torno do Dia Municipal do Livro, que foi o aniversário do Origens Lessa. No primeiro, em abril, Foi infantil, foi livro sobre os livros infantil. infantis. Então, cada edição a gente tem procurado trazer um tema. E calhou que quando a gente estava definindo a agenda para agosto, foi quando a Milena participou do podcast da Cleuca. Foi tratado sobre o tema da violência contra a mulher. E daí acabou meio que conversando com a questão do Agosto Lilás, e a Cléo sugeriu trazer esse debate aqui para o encontro da academia e procurar, na medida do possível, também, além de falar do problema, que é uma grave questão de ordem social, né, no meu ponto de vista, a gente vai tentar traçar um paralelo com os casos que estão presentes na literatura, né, sejam eles ficção ou não. E eu acho que vocês têm muito a contribuir, né? Cada uma na sua área estão diretamente ligadas, né? A questão do combate a esse problema, né? A Milena lá no CRAN, acho que com contato mais direto, eu acho, né? Acredito, com as vítimas, né? E a OAB também dando um suporte, principalmente depois da instalação da Sala Lilás lá na delegacia, né? Então, acho que vocês podem contribuir muito. Então, em nome da academia, agradeço a todos. E os colegas acadêmicos também, eu já acho que vão poder dar uma excelente contribuição acerca do tema. Nós que agradecemos, com certeza. Com certeza, porque é importante discutir esse assunto, né? Então, a gente agradece bastante a participação para a gente poder divulgar cada vez mais a importância da discussão desse assunto. E a gente tem gravado também todas essas reuniões, depois todo o bate-papo que vai estar no nosso canal lá do YouTube também. É uma forma de ampliar também o alcance, né? Eu acho que quanto mais informação tiver acerca desse assunto, ajuda também a conscientizar principalmente as mulheres que estão passando por isso. Muitas vezes têm, de repente, medo de procurar ajuda, né? É importante também que a cidade, que as pessoas, essa divulgação dessas informações, para que as pessoas saibam o que Lençóis tem para oferecer, seja através do CRAN, seja através de todas as autoridades envolvendo Polícia Civil, Militar, ou GCM, ou OAB, os projetos que existem em Lençóis voltado para práticas do combate, ou conscientização, né, Breno, como a gente sempre coloca, no combate contra a violência contra a mulher. E como procurar. E como procurar o que tem em Lençóis, porque nós temos toda uma rede de apoio, e o mais importante é que essa rede de apoio é totalmente integrada. Então, o AB, o CRAS, o CREA... Existe um fluxograma bem integrado, né? A gente foi trabalhando aí. O CREA, ele é recente, ele está com 1 ano e 8 meses, ele é de dezembro de 23. A OAB por Elas nasceu logo depois, coisa de 2 semaninhas, 3 de diferença. Na verdade, foi a gente já junto. plantou na prática depois. O projeto em si ele já existia um mês antes, mas para funcionar foi em janeiro. A abertura oficial do projeto foi em janeiro. Mas aí eles começaram juntos, né? Porque final de ano, feriado, enfim. Aí foi começando junto e a gente foi formando essa rede aí. Então, existe um fluxograma de comunicação. A gente tem tido sucesso em algumas áreas, em outras ainda precisa de vários ajustes, né? Mas está acontecendo, né? Então, eu acho que Lençóis, em menos de 2 anos, eu e minha equipe, a gente tem participado bastante de capacitações regionais, né? A gente foi ontem em São Manuel. Então, a gente vê, de acordo com o que é apresentado nessas capacitações, o quanto Lençóis evoluiu em pouco tempo, né? Sim. Então, a gente está indo rápido, claro, falta muita coisa, né? Não existe uma receita pronta, não existe uma maneira correta de você tratar a violência, né? Cada caso é um caso, cada local vai oferecer o que pode,
né? O importante é manter o sigilo ali e ir seguindo. Agora, acho que a Rosângela vai concordar comigo que um dos maiores problemas tem sido a mulher se identificar no contexto de violência, né? Existem aí 5 tipos de violência. A violência mais visível é a física, e todos acham, todos não, né? Mas a grande maioria acha que a física é a violência, só ela. Só te interrompendo para não te atrapalhar mais adiante, eu não me considero uma pessoa totalmente desesclarecida, se eu posso usar essa palavra. Mas vocês divulgaram um relatório essa semana e eu me deparei, por exemplo, com um tipo de violência que eu nem conhecia, que é a moral. A moral. Qual a diferença da moral e da psicológica? Não está meio que envolvido também? Não ataca uma parte da pessoa? Não. Afeta também o psicológico? Claro, afeta. Você cometer qualquer tipo de violência que você cometer vai atingir a psicológico da pessoa. Isso é indiscutível, né? Mas, por exemplo, se eu chegar, né, xingar minha esposa em casa, você não presta, você não sabe cozinhar, você não cuida dos nossos filhos, ninguém vai te querer, eu estou cometendo a violência psicológica, né? Agora, se eu chegar para o meu vizinho, viu? Tá me traindo, ela não é de confiança, ela não serve para nada. Ou seja, eu estou tirando a credibilidade dela para outras pessoas. Então, a psicológica geralmente fica ali, naquele contexto fechado, dentro da casa. Já a moral, ele tenta eu falar para minha mulher, você não presta, mas eu vou no meu vizinho e falo, não, minha mulher não presta. Aí é a moral. Exato, porque aí o que vai acontecer? As outras pessoas vão passar a ter essa imagem dela. É uma linha muito tênue, na verdade. Tem uma série de coisas que acontecem que ela é muito próxima. Vai afetar de forma psicológica a mulher de todas as formas. Todas as formas de violência afetam psicologicamente a mulher. Tá, desculpa por interromper. Imagina, não, é importante a pergunta. Deixa eu aproveitar o gancho, Claro. Com certeza cada ponto vai ser discutido. Como a gente, né, Academia de Letras, trouxe um livro, esse livro chama Cheio de Charme, é da Marianne Kiss, e eu estou aproveitando o gancho porque tem um personagem central, que é um político, e que comete uma violência assim, progressiva, não é uma sequência, né? De uma mulher para outra vai acontecendo a mesma coisa. Mas você falou da violência psicológica, apesar dele ser o personagem mais central, tem um momento em que uma estilista vai na casa da mulher de um político. É assim, uma passagem muito rápida, mas aparece uma violência psicológica. Só que a estilista erra a sacola de roupa, e aí essa mulher, eu acho que envolve a psicológica e a moral ao mesmo tempo, porque ela tem o papel de anfitriã naquela casa, que vai fortalecer a imagem do marido, então ela tem um papel importante ali, ela não pode falhar. Quando essa sacola de roupa é trocada, essa estilista chega assim, como que eu vou descer? Como é que eu vou receber? O Bill Clinton tá aí, colocam personagens importantes, ele está aí, não posso descer de qualquer jeito e tal. E o marido sobe, por que você não está lá ainda? E vão para outro quarto. E aí tem toda uma discussão, né? No fim das contas, porque você é burra, né? Só precisa descer arrumada e você não consegue, sabe? Então, nesse mesmo contexto, a gente vê as duas coisas, né? Psicológico, diretamente com ela, porque você não sabe fazer nada, você não precisa fazer nada, você precisa descer arrumado e você não consegue, você é burra. E também tem a moral, porque ela o tempo todo está preocupada em o que as pessoas vão pensar, né? E principalmente vão pensar do marido. Ela é responsável pela imagem dele também. E a psicológica, muitas vezes, ela tá velada. Não fala com a sua mãe hoje não, vamos jantar.
olha, essa roupa não tá legal, vai trocar. Então, de uma forma carinhosa, de uma forma mais amistosa, vai podando a mulher. Até que chega um ponto que ela não tem homens nas redes sociais dela, ela não tem mais amigas, ela não tem contato com a família, ela veste somente o que ele deixa, usa somente o que ele deixa. Então, a princípio, o que acontece? Muitas mulheres, elas acabam vindo de uma desestrutura social, então já tem algo ali que não foi legal durante a infância e adolescência, e aí ela acaba gostando de um homem pelo pouco de amor que ela tem, né? Então ela vai lá e se apaixona por ele porque ela recebeu um pouquinho de carinho. Então aí depois, com o passar do tempo, essa relação vai ficando mais difícil, vai ficando mais autoritária em cima dela, e ela acaba perdoando porque, de repente, aquele lá foi o único amor que ela conheceu na vida dela inteira. Né? Então, isso é muito comum. Né? Então, eu até colocaria de uma outra perspectiva também. Você percebe pela sua fala em relação ao livro, além de ser toda essa questão cultural, também como ela colocou, que aquilo que é esperado, aquilo que é uma conduta, a mulher só tinha aquele papel, mas você percebe que as pessoas esperam, você não... aquela roupa, aquela sacola foi trocada, se eu coloco uma outra coisa, porque é uma pessoa importante, eu tenho que mostrar para os outros uma outra situação, uma outra imagem, ou manter uma coisa. E está tudo bem se não deu certo, está tudo bem se aquela roupa não era a esperada ou a adequada. Por que eu tenho que impressionar os outros? Existe uma cobrança, e isso é muito mais para a mulher do que para o homem, que a gente tem que sempre estar decentemente, adequadamente vestido. Lógico, é o que eu falo, a gente tem que saber ser político, você não vai na missa com uma roupa que não seja adequada. Estou dando um exemplo de uma missa, mas o fato dela não estar com a roupa que era esperado, era só ela aceitar isso, mas as pessoas acabam julgando, ou a crítica dele e a forma como é feita essa crítica. Então ele não estava preocupado somente com ela para descer e receber as pessoas, e sim com a imagem, que ela falou, a imagem que a mulher dele estaria transmitindo, que ela tinha que estar pronta, que ela tinha que estar de acordo para poder fazer esse papel. Ela é usada ali como objeto. Como, né? Aí se a gente pegar, falando de literatura, os clássicos, por exemplo, a Capitu, ela sofreu violência, explicitamente. Né? Então se a gente for pegando todos esses livros de 80, 90 anos atrás, era o modo como a mulher vivia, né? Retratado ali. Então o que cabia à mulher? Era a questão patriarcal. Cabia a mulher ficar calada, obedecer ao marido, cuidar dos filhos, cozinhar e costurar. E tudo isso considerado como uma coisa normal. Normal. Então aí a gente vê que essa discussão da violência contra a mulher, ela já é de muito tempo, né? E tem muitos livros que eu pego para ler, tem até um agora que deu o livro... Aquele filme que você comentou? É assim que acaba? É assim que acaba, e tem outro, é assim que começa, né? Gente, o livro é fantástico porque ele traz ali, né, um relacionamento totalmente desestruturado, totalmente agressivo, e depois, a hora que ela conhece um homem bom, e ela se culpando, mas será que eu vou ficar bem com ele? Será que eu vou ser o suficiente? Né? Então aí causa toda aquela questão da insegurança moral dela, foi tão, né? O psicológico dela foi tão machucado. Então é um papel que a gente agora recentemente está tendo espaço para discussão. Só que a gente vai de décadas aí para conseguir. E a gente tem feito exatamente um trabalho de formiguinha. Eu falo a gente porque nós somos parceiras. A gente trabalha juntos. Então, a OAB tem todo um papel nas escolas. Nós temos o projeto OAB Vai à Escola. Então, a gente entende que tudo isso é uma questão de a violência, ou o combate à violência, ou não normalizar a violência, é uma questão de educação. Então, a gente tem ido em quase todas as escolas de Lençóis, elas fazem um convite para a gente de acordo com os temas, mas a violência em relação à mulher é uma coisa que quase todas têm abordado.
pelo menos com a gente, com vocês também, né? E é uma questão de conscientização e mostrar, que nem ele comentou, tem algum tipo de violência que a gente não sabia ou não identificava como violência. A maior parte das pessoas, infelizmente, não identifica. Porque tem essa questão cultural, que nem você colocou. Então, essa normalização, tanto da agressão, que a mulher tinha que fazer ou ser submissa, isso perpetuou por muito tempo. Aí, quando alguém se insurge com alguma coisa, ou somente dá valor ou enxerga como violência física, quando já chega num ponto bem mais crítico, porque ela é visível, então ela causa um impacto muito maior, ou causa aquela repulsa por causa da violência, aí sim as pessoas acham que a conduta está errada. Só que quando chega nesse ponto, já está assim, já houve, quase todas as outras violências já aconteceram. Em relação àquela mulher. Então, para ela chegar no ponto grávida físico, para ela expor isso, ela já vem passando por aquilo por muito tempo. Então, na forma da gente conseguir conscientizar ou estruturar o que a mulher saiba que aquilo é um ciclo de violência, para que ela consiga, de alguma forma, ferramentas, como ela vai se estruturar como pessoa, se fortalecer para ela romper aquele ciclo e mudar, ou para estruturar a família dela com o marido dela, ou para ela romper aquele ciclo, ela precisa ter conhecimento e precisa dessa rede de apoio. E ela precisa da rede de apoio de todos nós. Vocês que estão ligados à literatura, vocês são tão importantes como nós. Em todas as famílias tem esse... a sociedade em si, a gente convive com pessoas que praticam violência, com filhos, ou com primos, ou com amigos, e normaliza, ninguém fala nada para não se meter, ou para não se envolver. É normal, aquilo vai passar, vai se estruturar. Mas quando todo mundo começa a se incomodar e realmente não permitir, a tendência é melhorar. Ou pelo menos cessar aquele ciclo de violência. E essa violência ela vai piorar porque provavelmente o casal tem filhos. São poucas as mulheres que procuram o CRAM que não têm filhos. Então as crianças estão vendo esse contexto de violência. Essas crianças vão crescer. Primeiro que elas podem ter problemas psicológicos, cair no uso de drogas, né, entrar para a vida do crime, enfim. E quando isso não acontecer, ou em paralelo, ela vai naturalizar. Então, se for um menino, provavelmente quando casar, vai perpetuar essa violência com a esposa. E se for uma menina, vai acabar encontrando um marido como o pai tratava a mãe. Ou achar que é normal. E é normal. E vocês, como profissionais que atuam diretamente nesses casos, o que vocês acham que é a solução para que um filho de um agressor não se torne um agressor também? Na minha família, por exemplo, o meu avô materno, ele era um alcoólatra, então minha avó passou a vida toda sendo vítima de violência. O filho mais velho dela cresceu e se tornou uma pessoa também com os mesmos problemas de violência. E o filho dele, meu primo, tem traços que vai se tornar também. Ele já tem comportamento agressivo com a própria mãe, então não imagino que será diferente com a futura esposa, né? Qual a solução para quebrar esse ciclo? Psicoterapia e punição. Eu acho uma sugestão, que nem você falou, o avô já era, o pai já era, os filhos são, né? E isso tende a funcionar, porque é exatamente o que nós acabamos de falar, normalizou. Tá? Porque, principalmente de antigamente, envolvia um monte de coisa, questão... Mas tem um caso só, a minha avó teve 4 filhos, né? Um só, os outros não. Mas não sei se por ele ser o mais velho ele teve mais. Mas corre o risco, será? Será que corre o risco dos outros também? Os outros não, os outros já são todos na casa dos 40 e poucos. Mas é muito também a questão psicológica de cada um, né? O quanto você absorveu daquilo, o quanto você julgou o que é certo e o que é errado. E o quanto ele sofreu, às vezes, de ver a avó sofrendo, a mãe sofrendo, e não querer aquilo para ele. Então, é difícil porque, assim, o meu pensamento, né, enfim, o meu pensamento ele é diferente do da Rosângela. A percepção. Então não tem como o mesmo problema eu dizer que teve o mesmo tempo, o mesmo peso para as duas, né? Então depende como foi a percepção, como foi a naturalização dele, como ele viu aquela situação, como ele sentiu ela. Mas assim,
A primeira coisa é psicoterapia, tá? Os agressores, né, eles precisam entender que o ato deles está errado. Que muitos não sabem. Não sabem. É isso. Alguns não sabem. Eu ia fazer uma pergunta em cima disso. Se teve, nesse tempo que vocês estão atuando, já algum caso que vocês conseguiram reverter uma situação e ela se tornou tão positiva que se tornou um exemplo para vocês tentarem executar. Cada caso é um caso. Sim. Tá? Mas, de repente, você tendo já uma direção na mão, você acabou usando esse mesmo critério para tentar. Já ocorreu? De Ainda vocês? não. Por quê? Lençóis ainda não tem uma medida socioeducativa para os agressores, né? Isso vai acontecer a partir do ano que vem, porque a gente é muito novo, tudo é muito novo, então a gente foi se estruturando, foi entendendo como funciona, e aí agora o que vai acontecer? Vai ser comprado um serviço, não uma medida socioeducativa, né? Então vai ter ali o grupo semanal e trabalhar essas questões da violência. Então toda medida protetiva que sair, vai sair que o agressor será obrigado a frequentar os grupos de medida socioeducativa, né? Então, se ele não for, já entra como um descumprimento de medida. Mas isso vai acontecer para 2026, a gente já está atrás para fazer esse serviço a partir do ano que vem, tá? Então, isso vai acontecer. Não pelo CRAM, porque o CRAM é um espaço voltado para as mulheres, então nós não podemos deixar uma imagem que deixe essa mulher insegura. Então o homem lá não entra, né? Entra sim, para visita, para uma entrevista, mas quem a gente, né, conhece, vai para uma manutenção e tal, mas não entra para a segurança das mulheres e para manter a credibilidade do equipamento, porque muitas têm uma grande dificuldade de aceitação, né, Rô? Porque elas são rotuladas, né? Em alguns momentos, de novo você aqui? Mas pra que você vai voltar com ele de novo? Por que você brigou? Daqui a pouco você tá com ele. É assim, muitas, né? Muitas mesmo. Então, diversos tipos de violência aí de N lugares. O nosso papel é não julgar o porquê que ela vai voltar, e sim fortalecer ela para que ela, ou para que eles mudem, que nem você falou, tem casos que houve sucesso. Tem, mas a gente fica na orientação, no acompanhamento, e tem sim casos que não teve mais problema. Só que essa medida, esse projeto em relação ao aprendizado em relação ao agressor, só que vai ser para quem já tem medida protetiva. Então, todo agressor, mas a maior parte das pessoas não estão fazendo ainda a medida protetiva. A maior parte das mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, não são todas que registram, por vergonha, por falta de conhecimento mesmo, pela questão cultural de normalizar aquele ato, porque a família mesmo fala, ele estava nervoso, ele não vai fazer mais, ou aconteceu, não precisa tomar providência, ele é pai dos seus filhos. A dependência financeira, a dependência emocional, que caminha tanto quanto a financeira é extremamente importante. Então tem uma série de coisas, só que você vai ensinar a pessoa que o agressor ele vai participar dessa reciclagem como não digo como uma punição, mas como uma das condições, como a medida protetiva, como as cautelares, isso. Só que não seria o ideal que chegasse somente nesse ponto para que ele faça, que ele participe de algo assim. Por isso que a gente fala da questão da educação. Então, eu sou da opinião que Lençóis, não, todas as cidades ou todas as escolas deveriam de trazer isso, normalizar isso na educação, para que as crianças aprendam o que não pode fazer, para que elas identifiquem e se comportem de uma outra forma. Evoluiu muito já isso em termos de educação, sim, né, Linha? Mas tem muito para evoluir. Eu vejo que nós temos poucos homens na educação, principalmente quando a gente pensa no Fundamental 1, que são os menores, e a educação infantil. E a presença masculina eu vejo como extremamente importante, porque algumas crianças só vão enxergar um modelo diferente ali dentro, ele olhar e dizer, dá para ser assim. Ele é gentil, ele trata as pessoas com respeito, ele não fica... Toda vez que eu faço, que eu ministro uma palestra nas escolas voltado ao tema de violência contra a mulher, eu passo um filminho que ele acaba até chocando um pouco. Depois eu até vou compartilhar com a Cleo também.
porque exatamente para eles, é um embrião, que na verdade é uma menina que vai nascer e ela conversa com o pai ainda na barriga da mãe, que é o comportamento que ela não quer que o pai dela tenha, ou que ele impeça os amigos dele, os amigos do pai dele, com quem, todo mundo que ele convive, senão é aquilo que vão fazer com ela quando ela nascer. Então ela fala que ela já está, ela conta a história dela, que ela já está preocupada com o nascimento dela, porque ela vai ser mulher, e isso não deveria de ser uma preocupação. É lógico, principalmente vocês meninos, a mulher, ela é, por si só, nós somos diferentes não, mas a gente fala demais, a gente é sensível, a gente é totalmente emocional. Nós não só, a gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Vocês são diferentes da gente num monte de coisa, mas é um complemento. Nós somos especiais e a mulher, ela é mais frágil. Tem mulher que é muito mais forte fisicamente do que um homem. Não é isso que eu estou falando. Que todo mundo tem, que vocês têm, mais acentuada a energia ainda que a energia ainda. Então, essa sensibilidade com o sexo feminino é extremamente importante. E o homem que enxerga isso, o homem que valoriza a mulher em todos esses pontos, ou que ele aprende que a conduta dele, que aquela conduta é uma coisa assim errada, ou que pode estar magoando ou ofendendo, ele muda, e a qualidade de vida dele num casamento melhora muito. Se ele for pai, então. Muito mais. E ele precisa entender que a mulher não é objeto dele. Porque ultimamente o que a gente tem visto na televisão, na internet, são pessoas que teoricamente deveriam ser mais esclarecidas, né, de uma classe social média ou mais alta, que vai lá e espanca a mulher por algum motivo, né? Mas assim, gente, a mulher não é objeto dele, não é, né? Então ela tem o direito de dizer não e tem que ser respeitada. Agora, voltando nessa questão da criança, essa é uma preocupação muito grande que nós temos, porque quando uma mulher está num contexto de violência, ela tem o direito de voltar ou não com ele. E a gente não vai julgar. Se ela voltar 10 vezes e nos procurar 10 vezes, a gente vai atender. E vai acolher. E vai acolher e vai fortalecer, tá? Já tiveram casos, uns 2 ou 3 que eu me lembro agora, que eu precisaria olhar de novo os prontuários, mas 2 ou 3 que eu me lembre, que a mulher começou a frequentar o CRAM casada, relatando os contextos, e com o passar do tempo ela se fortaleceu e rompeu. E está até hoje sozinha, tá? Então ela foi com o tempo, não foi uma coisa, estou me separando. Não, foi com o tempo. É um processo. E uma coisa, só que assim, qual que é a questão que nos preocupa aí? A mulher que permanece nesse contexto de violência e tem crianças sendo afetadas diretamente. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Então, quando a gente recebe ali, a gente faz um contato com a rede. A gente entra em contato com a educação para saber como está o rendimento escolar dessa criança, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma informação de que uma das mulheres que nós estávamos acompanhando e voltou com um companheiro e cessou, a criança está reportando na escola que está sofrendo violência. A mãe. Né? Então eles levam, então aí cai no procedimento da escuta especializada. Mas como a gente tem que trabalhar com o pré e não esperar acontecer essa violência, a gente está elaborando um projeto para começar com a educação, né? Então voltado ali para uma idade do Fundamental 1, que seria mais maduro, 5º ano, voltado para o 9º ano, que já é outra demanda, e voltado para os terceiros, que é o que a Rô mais trabalha, que é outra demanda, né? Então, isso é extremamente importante para quê? Para se ter em casa, para ele já ir despertando o senso crítico nele, falando, não, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui eu não quero, isso aqui tá errado, né? E quem sabe a criança conseguir plantar a sementinha no pai? Porque a gente já viu casos assim. Eles cobram, sim, eu tenho um modelo desse em casa. Então, eles cobram, né? Não, isso não pode, isso aí tá errado. Então, por isso que é importante, né? A gente começar a pensar nas crianças, né? E uma outra coisa, puxando esse mesmo gancho que nós estamos falando, além dessa questão da criança, a questão da dependência financeira. Muitas mulheres não têm coragem ou fazem no extremo, mas acabam voltando por causa da dependência econômica. Então, existe todo um projeto também de fazer parceria realmente de ACDCOM envolvido para tentar profissionalizar também essas mulheres, capacitar essas mulheres para que elas tenham todo um acompanhamento. Nós fizemos até
um pedido para que aumente a questão de psicólogos da rede pública, para que possa auxiliar, para que possa fortalecer e atender essas mulheres vítimas, para que elas possam se capacitar, não só como mulher, para elas terem a questão fugir a palavra? Autonomia. Não só autonomia, autoestima mesmo, para que valorize a questão da autoestima dela, mas que ela consiga ser inserida no mercado de trabalho e que né, a Mi sempre fala, é difícil vocês que têm famílias em casa, quando a pessoa não tem a rede pública para deixar uma criança numa creche fora de horário, ela se sente desprotegida. Ou mesmo a rede de apoio, a criança ficou doente no dia, não vai poder ir para a escola. Então precisa fortalecer empresas, conscientizar. É todo mundo trabalhando em conjunto, não é somente ou a OAB ou a Casa da Mulher, ou o CRAS, ou o CREAS, ou o CDCOM, ou o Conselho Tutelar, ou as escolas, são as empresas, é toda uma sociedade para realmente com essa pessoa. Quantas vezes eu falo isso porque que nem eu lembro na minha rua tinha uma família que ela tinha 3 filhos e o pai e a mãe trabalhavam e as crianças ficavam sozinhas em casa. E eu lembro que o conselho, porque o pessoal falava, vão tirar os filhos de você, não podem ficar sozinhos em casa. Mas ninguém se prontificava a ajudar. E tinha um monte de gente. Essa família tinha. Exatamente. Então, até ter a questão do apoio em escola pública, que não são todos que têm condição de ter alguém contrato para cuidar, ela fica desassistida. Mas nem todas as escolas públicas são integrais. Sim, então, e quando é integral, não bate o horário com o horário comercial. Então, é bem complicado. Você tocou numa palavra sociedade. É importantíssimo o que a Rosângela está falando, porque esse problema ele é um problema social. Porque se essa mulher ela não tiver apoio, vai sobrecarregar a saúde, né? E vai sobrecarregar a assistência social, porque essa mulher vai precisar de benefícios eventuais, né? Como cesta básica, auxílio gás, vai precisar ali de auxílio BPC, né? Então vai sobrecarregar a questão da assistência e da saúde. Então, assim, se você for colocar em termos práticos, você trabalhar a prevenção vai sair muito mais em conta do que quando aconteceu o problema. Né? Porque aí de repente essa mulher, porque muitas vezes acontece a mulher vai sofrendo questões psicológicas, chega um momento que ela vai surtar, ela vai quebrar tudo que tem na casa, ela vai espancar o cara, louca, né? Aí vai chamar a GCM, vai chamar a polícia, ela é louca, ela surtou, mas ninguém viu que ela estava sendo xingada, que ela estava sendo ameaçada, humilhada há muito tempo. Aí tá surtada, o cara não quer os filhos, para onde vai os filhos? Abrigo. Vai procurar a família extensa? Não tem. Aí essas crianças vão crescer num abrigo, ou então, se tiver sorte, de ser adotado. Então, é um problema social. Fora que, gente, quando tem casos de violência, dependendo do que aconteceu, as pessoas, quando criticam, a família como critica, não é somente os homens quem criticam, as próprias mulheres. Por exemplo, mãe, ou sogro, ou tio, ou irmã, mas aconteceu isso, ou ele te bateu por causa disso, porque você não... elas se culpam, além da própria mulher se culpar, as próprias mulheres do meio também culpam ela. Ou então, isso é normal, você tem que aguentar. Vai passar, ele vai melhorar, tá nervoso com alguma coisa. Então, a gente tem feito um trabalho de formiguinha, porque eu falo que a gente tem tanta coisa para fazer ainda, e eu até às vezes me cobro muito, porque eu me sinto impotente, porque parece que eu poderia ter feito já muito mais, e a gente não fez. Mas se a gente começar a olhar, que nem Lençóis, nós temos uma delegacia de polícia civil que vocês todos conhecem a estrutura física, que infelizmente é péssima, porque eles não têm estrutura para trabalhar, nem em termos de espaço físico, nem em termos de equipamento. E mesmo assim cederam uma sala. E aí quando nós começamos com o projeto, depois eu até vou explicar o que é o projeto da OAB por Elas, que a gente começou conversando, mas eu acabei não explicando. E quando nós fomos procurar a delegacia, eles compraram a nossa ideia, eles foram super prontos, nos cederam uma sala que até então era para a gente utilizar para dar orientação jurídica para a mulher vítima de violência. Então nós temos um sistema de plantão na delegacia toda segunda-feira, período da tarde, nós temos advogados voluntários que ficam lá e atendem, então sem distinção, sem pré-julgamento, a gente teve toda uma preparação, inclusive com uma psicóloga, de como a gente fazer isso. De como a gente poder acolher, só que não adiantava só a gente acolher. Quantos casos acontecem por dia? Toda segunda-feira nós temos atendimento no plantão. Toda segunda-feira. Mas assim, em média,
Quantos casos você quer saber que acontece de Por dia, violência? por Quantos mês? casos você quer saber quando a gente faz de atendimento? Quantos casos de violência tem? Ou quantos casos de medida protetiva foi Existe fixada? só o atendimento, já é um número, existe a medida protetiva. Você tem de cabeça? Quantos casos a gente tem? Olha, para você ter uma noção, o que é medida protetiva é o que foi registrado, que foi deferida. Já é lá no último patamar. Mas o que né? foi deferida, tá? O ano passado nós tivemos um número de 514. Não, 137. Não, total de medida protetiva. Medida protetiva 137 o ano passado. E esse ano está 169. Até então. Mas Não é nada, aí são medida pessoas mais. diferentes ou pode ser a Não. mesma medida? Cada medida que Cada foi medida, deferida. cada Isso, medida. isso. Aí o que acontece? 2024, Lençóis Paulista registrou 514 casos de violência. Tá? 2024. Isso de onde veio? Veio das medidas protetivas, veio das unidades de saúde, da Polícia Civil, da GCM, da Polícia Militar. Mas isso tá na média dos demais municípios ou está maior? Aumentou comparado a anos anteriores, porém, esse número ele não é um número real, porque a maior Sim. parte das pessoas não formalizaram isso. Essas são as oficiais, É as o que é formalizadas. Não, mas eu queria saber, a gente está mais violento que as outras cidades da região? Tá ou na não? média. Está na média. Se você comparar até nessa pesquisa que foi feita pelo CRAM referente ao ano passado, está na média, inclusive, comparado ao estado de São Paulo. São 2 casos a cada 3 dias. Com base nos dados. É mais ou menos isso. Em relação ao plantão da OAB, desde quando nós começamos, todo plantão nós temos atendimento. Esses casos, vocês conseguem fazer um mapeamento de onde eles vêm? Eles vêm mais a classe baixa? Eles foi vêm feito. mais o pessoal mais jovem? De onde vem? O CRAM fez um diagnóstico de 2024. Que é o né? que foi apresentado essa semana, que ele comentou. A faixa etária que mais acontece é dos 30 aos 39 anos. A renda são mulheres que têm até 2 salários de renda, 2 salários mínimos como renda. E os bairros também, os Eu materiais. vou falar dos bairros. Em relação à raça, deu um pouquinho mais para branca, mas Lençóis é predominantemente branco, né? Então, mas ali, essa diferença foi pouca. E em relação ao estudo, é ensino médio. A maior parte do E esses ensino médio. dados você pega dos registros policiais? é Não, isso? esses dados eu pego dos atendimentos que nós fizemos. Não, eu sabe por que eu estou perguntando? Aham, claro. Porque durante a conversa, né, eu vou pensando, eu trabalho com ciência de dados, né? E uma das coisas que a gente mais faz são modelos preditivos, né? E, em alguns casos, em algumas áreas, é o que a gente já tem usado há bastante tempo, né? Um banco, por exemplo, ele só vai dar empréstimo para as pessoas que ele já tem um perfil que não vai dar prejuízo para o banco. Sim, né? sim. E isso é aplicado em todas as áreas. O que daria para se pensar em fazer é um modelo preditivo no seguinte sentido: eu treino o modelo com as informações, né, o máximo que for possível que for relevante, né, de faixa etária, de renda, etc. e tal, e vejo os casos onde houve violência. E depois eu tento mapear quem nunca teve por lá para eu poder identificar possíveis pessoas, né, famílias, eu não quero dar para ela, e possíveis famílias que poderão vir a ter, para exatamente ser feito um trabalho preventivo, um convite, qualquer ação, né? A pessoa não fez nada ainda, né? Mas ela é um potencial, Sim. entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Tá para ser colocado, instalado um sistema para gente. E ele vai ter
um levantamento de dados, mas eu não vou conseguir te dar detalhes porque a gente ainda não sabe qual é o sistema. Mas, no entanto, desse levantamento que já foi feito, onde foi mapeado já quais os bairros que têm o maior índice Isso é depois que ocorreu. Isso uma fase. Eu estou falando de fazer prevenção. De identificar o perfil da onde poderá acontecer uma violência antes que aconteça. O que vai ser feito como prevenção e está sendo feito, né? O que está sendo feito no momento, agora no mês de agosto, foram várias palestras, né, várias rodas de conversa, da OAB para elas também. Durante o ano, a gente faz algumas entrevistas com a rádio, acho que é a terceira matéria já que você está fazendo, né, que o ECO fez, né? Do CRAN, nem lembro, mas... Esse ano acho que foi a segunda. Foi a segunda, aí teve mais umas duas do ano passado. Rede social, né? E nas palestras nós procuramos atingir também a comunidade. Então a gente foi fazer com os grupos dos CRAS, foi no Frente Solidária. Aí o ano que vem a gente está prevendo 2 projetos, que é o Semear e Florescer na Comunidade, que você ir na comunidade vai começar pelos bairros em que houve o mapeamento com maior índice, né? Então a gente vai ir na comunidade fazer um trabalho ali, junto com o CRAS, para trabalhar boca a boca, né? Frente a frente. E aí a gente vai pegar um sábado por mês e um bairro por mês. Então a gente vai fazer esse trabalho dos que têm maior índice de violência para os menores, né? E aí a gente tem feito alinhamentos, agora foi criado em maio o Comitê de Enfrentamento à Violência, né, contra a Mulher. Ele é uma iniciativa do Ministério Público e a gente faz parte ali, né, é um comitê que existe justamente para alinhar todos os setores, para criar aí, né, políticas públicas para enfrentar essa situação. É novo também, mas já está funcionando. Aí o Conselho da Mulher também está fazendo divulgações em relação a isso, então a gente está tentando, é um trabalho de formiguinha. Não é uma área que tem muita verba para investir muito, mas o outro projeto que a gente está esperando que dê retorno é esse com a educação, que está em... Como fazer esses agressores ficarem sabendo disso e participar dessa palestra? Eu até dei como sugestão a gente envolver todas as empresas, fazer um mapeamento das empresas. Por exemplo, teve empresa esse ano que fez toda a semana da CIPAT dela com o tema de violência contra a mulher. Então, nós até tivemos a oportunidade pela OAB de fazer participar da semana da CIPAT todos os dias, em todos os turnos. Só que a empresa que acabou procurando, apesar de ser um número excessivo elevado de funcionários, é uma empresa que tem a maior parte do público feminino. Só que o ideal é que isso aconteça com o público masculino. Uhum. Só que a gente não... É difícil a gente chegar também e falar, não, você vai fazer isso. Mas caberia numa consciência. Tem muitas empresas já que estão se conscientizando, que virou uma questão... hoje, essa preocupação social, porque a mulher que sofre violência impacta também na questão laborativa. Então, as empresas também se empenharem, a educação, as empresas, toda essa conscientização tende a melhorar. E que a empresa tem força, assim, ó. Tal dia, tal hora, todos aqui. Uhum. Mas está começando a acontecer. A gente está percebendo aí uma maior conscientização. Então, as empresas estão começando a procurar tanto a OAB por elas quanto o CRAN para agilizar, né, palestras para os funcionários. E essa é uma conversa que nós estamos tendo com o CDCOM para que a gente também chame a CILPA, chame os comerciantes, os industriais, né, os proprietários, faça uma conversa com eles para eles pensarem para depois uma maneira da gente reproduzir para os funcionários, né? Que é a questão de conscientização mesmo. É conscientização. Essa conscientização é muito amplo, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Uhum. Essa conscientização entra a parte espiritual também, em termos de oração e tal. E isso aí, em filmes, mesmo na ficção, a gente vê que isso aí dá resultado também. Tem algum projeto nesse sentido que leva à conscientização espiritual para a pessoa se aproximar? Porque está fazendo mal ao próximo, está fazendo mal para Deus.
Não existe um projeto pelo menos relacionado ao AB. O que a gente, em todo atendimento, principalmente eu como pessoa, eu sempre coloco a importância da pessoa, a questão do amor próprio, a questão da importância da fé, a importância de uma vida religiosa. Tudo isso é muito importante até para a pessoa ter uma questão de... Não é só a qualidade de vida, eu falo que é a questão do florescimento da idade mesmo. Então, para você ter o florescimento e pensar em termos de qualidade de vida a longo tempo, ou para quando você ficar mais idoso, é importante que você tire o melhor de tudo. E a vida religiosa, a fé, ela é muito importante, é um dos pilares, na minha opinião, para que você floresça realmente de forma adequada e tire o melhor de tudo. Sabe? Mas não existe um projeto hoje específico para isso. Até porque... Fé lapida, né? Então, mas é complicado às vezes, dependendo do que for, porque até tem pessoas de várias religiões, numa empresa são várias religiões, então tem coisas que você tem que tomar um cuidado até para você não impor. Entendi. Então, Pra gente não gerar um conflito também. Eu não tinha pensado por É esse igual lado. ao aspecto político, aspecto religioso, a gente tem que tomar todo um cuidado com isso. Mas para cada atendimento, ou dependendo, eu compartilho, e minha equipe compartilha o relatório de atendimento de cada vítima, eu compartilho com o CRAM também, que todo caso que chega para eles, eles fazem um pós de contato para saber se cessou a situação de violência, se continua, se a pessoa precisa de alguma coisa, porque não cabe, nós fazemos o atendimento, mas o nosso trabalho se encerra ali no atendimento. Entendi. O que a gente pode fazer, a pessoa precisa de um advogado, então a gente já faz a triagem ou a nomeação, ou algo de urgência, se precisar envolver escola, só que não somos nós quem fazemos, nós temos a parceria do CRAM, então a gente repassa, daí eles dão a continuidade em relação a esse atendimento. Então, quando a gente percebe, olha, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, ela não está bem, eu coloco isso nos relatórios. Para a pessoa, eu falo a questão de, você tem vida religiosa, sem julgar, independente de qual a religião dela, porque é importante para a pessoa. Você faz algum tipo de terapia, algum tipo de acompanhamento, porque a gente consegue ter essa sensibilidade e ver que a pessoa está precisando mais do que só aquilo que ela foi ali buscar, ou só aquilo que ela está falando para você. Então, eu sempre falo para o meu pessoal, a gente tem que ver aquilo que ela não falou, ver aquilo que os olhos, ou o comportamento dela, o gesto dela, ou de quem está junto, está falando, para a gente realmente conseguir ajudar de alguma forma. Nos atendimentos psicossociais que o CRAM faz, é conversado sobre isso, né? Então a gente escuta a mulher, ela tem um espaço de fala dela, né? E ela vai tocar muitas vezes na religião. Então a gente fala, olha, é importante que você tenha fé, é importante que você acredite, que você vá tal. Porém, alguns foram poucos, mas tivemos mulheres que revelaram que tanto o pastor quanto o padre orientaram a continuar casada. Porque a esposa tem que ser submissa ao marido. Não, e o preconceito em relação ao fim do casamento. É muito amplo, né? Mas aí tem que eu acho que, eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil, porque religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. E aí talvez não é uma regra que o pastor ou um padre vá orientar dessa forma. Muitos vão, porque faz parte da doutrina, enfim, não é a discussão, mas que partir para a espiritualidade, então, eu acho que desvinculada de uma religião, eu entendo que é isso, mas na hora que a pessoa, quando a gente pega os casos que normalmente a gente pega, principalmente esses primeiros atendimentos, a maior preocupação nossa é proteger a vítima. Isso seria uma coisa posterior, é um processo. Porque primeiro o que você quer, você vai proteger ela, não importa se ela está errada, se ela está certa, o que aconteceu, a gente não vai ter essa linha de julgamento. Protege ela primeiro, depois você cuida do restante. Até porque, para você ter uma clareza, uma profundidade, primeiro você precisa estar segura. Exatamente. Está querendo sobreviver primeiro, né? Depois a gente vai ver se conseguir sobreviver. Vamos tentar trazer essa clareza, leveza. É o que nós fazemos quando nós temos o atendimento psicossocial, né? A mulher, ela pode ter marcado com a gente, independente dela ter registrado o boletim de ocorrência e solicitado a medida protetiva, né? Se ela quiser ir antes de fazer isso, ok. Se não, quando chega o instrumental pra gente, a gente faz a busca ativa com ela.
Nesses atendimentos, a gente vai sentir a mulher, né? Então, é aquela triagem. Tem rede de apoio? Não tem rede de apoio? Tem onde morar? Não tem onde morar? Está em risco iminente de morte? Não está? Então, a gente faz toda uma triagem. Essa mulher, como nós tivemos um caso essa semana que foi muito grave, se a mulher tiver uma ameaça de morte, a primeira coisa é tirar ela de circulação, né? Então, nesse caso, a mulher que nós pegamos está ainda extremamente abalada, está instável psicologicamente. Então, ela foi levada para um serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Não é em Lençóis não tem, então a prefeitura compra em outro serviço. Ah, mas é ruim Lençóis não ter? Não, não é. Lençóis é muito pequeno. Para a gente descobrir aqui onde fica uma casa de acolhimento, é muito fácil. A Morada tentou implantar um pouco antes da pandemia, sim. Não deu certo. Mas é muito perigoso, gente, porque quando o cara decide matar, ele não quer saber as consequências para ele. Vai invadir e matar a esposa. Exato. E outras... O CRAM foi invadido 2 vezes. A gente precisou colocar cerca elétrica, colocar câmera. Tô colocando mais câmera agora lá ainda, pra você ter ideia. Vigilante, tem tudo lá, porque o CRAM foi invadido. O agressor. Trabalha armado? Não, ela tem o spray de pimenta e é tonfa que fala, acho, né? E não seria possível viabilizar uma parceria com a GCM para sempre ter... A GCM sempre está lá. Quando nós estamos com um caso gravíssimo, assim, que tá com ameaça tal, a gente comunica e eles ficam lá. Isso a GCM é muito parceira. Tanto nisso quanto no monitoramento, né? Que agora a gente está em parceria para os GCMs, até a própria Polícia Militar, quando tem a medida protetiva, eles têm ido na casa para acompanhar como está. Né? Então, para ter esse acompanhamento das medidas. E está isso acontecendo. evoluiu muito também. Está acontecendo. Nesses últimos tempos, tanto a GCM como a militar, mesmo a civil, essa parceria, esse trabalho, tanto do CRAM como da OAB, de forma pontual mais presente, melhorou inclusive os atendimentos. Sim. Agora, voltando no assunto, o que a gente faz? A gente primeiro vai dar segurança para essa mulher, vai dar estabilidade para ela. A hora que ela se sentir bem, a gente começa a entrar nas ações, né? Porque não adianta você estar ali na frente com uma mulher que está muito nervosa, você tem que fazer isso. Não vai adiantar, né? Então, é isso que nem essa moça, ela entrou, a gente vai conversar com ela daqui uns dias. Tem uma equipe, a gente opta por um serviço de acolhimento, porque lá tem cuidadoras 24 horas, e tem equipe técnica, tem psicólogo, tem assistente social, tem coordenador. É diferente de colocar num hotel. Num hotel. A gente só coloca uma pessoa num hotel quando ela está psicologicamente bem. E, por exemplo, a mãe dela mora em outra cidade, então ela vai passar uma noite ali, ela vai morar com a mãe, a gente vai levar ela até a mãe. Ou então, daqui 2 dias ou vai sair a medida protetiva, vai tirar o agressor de lá. Então, assim, só coisas pontuais e quando a mulher está bem, psicologicamente. Então, o serviço de acolhimento, ele vai fazendo esse trabalho com a mulher. E tem toda uma estrutura, inclusive você tem filhos, para transferir os filhos à escola, para não ter prejuízo escolar. Tem todo um, inclusive em relação ao sigilo. Vão junto. Vão junto, até animal de estimação. Se tiver 1 ou 2, vai. Agora, se tiver muito, não dá. Mas até animal de estimação. E lá estão construindo um canil, nesse que a gente está, para cuidar, né? Para evitar brigas. Porque é importante esse cuidado também. Porque o animal, muitas vezes, para a vítima e para os filhos, é extremamente importante a gente ter. Por isso que eu falo, a gente tem. Cada caso é um caso e a gente tem que ver. Não vê somente a agressão, não vê somente o efeito da medida protetiva. É todo um conjunto, é muito complexo. Ô meninas, e o socorro, ele vem independente da classe social. Essa tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar. O serviço, no caso, esse de acolhimento é pago pela prefeitura. Né? A gente fez ali... Não, eu digo, por exemplo, igual a OAB que está lá, é voluntário e atende todo mundo precisa. Igual. Além do plantão, até diante da parceria nossa, eu fico, entre aspas, de plantão. Para Milena... 24 horas ou assim. Porque às vezes a mulher aparece lá, ela tá. Hoje a gente já está um pouquinho, a Rosângela, com muita paciência, explicou várias vezes pra gente, porque ali a gente não é advogado, né? Mas dúvidas quanto a protetiva, como é que funciona?
Então, sempre pronta, né? Ou quando precisa de um atendimento ali na hora, nem que for online, ela faz. Então a gente vai dando um jeito ali. E não só para ela, até com o lupa mesmo, já tivemos situações. Hoje, esse fluxograma, nós temos. É uma engrenagem realmente. Todas as pessoas que são as portas de entrada da vítima de uma violência, de uma mulher que sofreu qualquer tipo de violência, vai ser ou pela GCM, ou pela militar, ou pela civil, ou pelo UPA, ou mesmo direto na casa, ou pela OAB. Então, todas essas pessoas, a gente já sabe para onde mandar, como fazer. Vai tudo pro CRAM. Essa rede já funciona muito É bem. importante, Já está estruturada, exatamente. Essa estrutura importante e vocês terem as advogadas voluntárias, porque Tem homem também, tá? Nós temos Tem advogados. homem ter essa parte de voluntários e serem os mesmos por conta da experiência, do contato com as situações, porque, Não por exemplo, necessariamente. Quando a gente faz atendimento, qual o cuidado que nós temos? Nunca deixar um homem sozinho no atendimento, um advogado plantonista. Até porque a mulher, dependendo do tipo de violência que ela sofreu, às vezes a hora que ela chega e pega, por mais que o homem seja uma pessoa sensacional no atendimento, por mais que ele esteja toda uma sensibilidade para tratar a vítima, mas ele pode causar um bloqueio só pelo fato de ser um homem. Então a gente sempre deixa uma mulher junto. Porém, é extremamente importante trazer os homens para esses atendimentos também. Porque senão a gente vai estar falando, não, isso é uma coisa que somente mulher pode fazer. E não é. Então, agora, quando todos os plantões, sempre a gente tenta mesmo 2 mulheres. E às vezes a gente pega uma pessoa, por exemplo, com menos experiência, uma com mais experiência, porque faz parte, o aprendizado faz parte. Sim, eu quero dizer exatamente isso, ter a experiência com este contexto, porque por mais bom profissional, por mais boa vontade, por mais humanidade que tenha, é uma situação muito sensível. E vocês acabam ficando muito preparadas, digamos assim, vocês acabam mais preparadas para o que vão encontrar. A gente fez, quando nós começamos até o projeto, a gente fez até uma capacitação dos voluntários. Nós temos 400 advogados inscritos em Lençóis, um pouquinho mais, e nós temos 14 pessoas que se candidataram como voluntário do projeto. É uma segunda-feira, é a tarde toda. Só que se você analisar, as pessoas vão ficar preocupadas em relação a essa capacitação, do que orientar, mas é o que eu falo, a pessoa tendo a vontade, podendo participar, se tem necessidade, se tem urgência, eu ou outra pessoa com mais experiência, ou vai pessoalmente, ou atende por telefone, a gente resolve o problema, de um jeito ou de outro. E o importante é que quem participa desse projeto, ou quem trabalha lá no CRAM, goste do que faz e esteja preparado. Porque hoje a gente teve uma situação totalmente inesperada que 2 tiveram que ir trabalhar. Trabalharam das 10 da manhã até 1h30 da tarde. No sábado. Então, assim, você tem que estar preparado e gostar. Porque a violência acontece de final de semana, à noite. Só que aí caiu o caso aqui na tua frente. E aí a pessoa não tem roupa, não tem nada e tem que ir para acolhimento e tal. Então a gente já vai se preparando. Então hoje a gente tem lá doação de roupas, até recebemos, tá, gente? De criança, enfim, calçados, porque elas chegam Não só isso, com roupa do corpo. Aí tem absorvente, shampoo, sabonete, pasta de dente, escova. Porque tem homem que queima tudo que é da mulher para ela, para prejudicar. Ou ela foge. Nós já tivemos uma moça que ela fugiu com a roupa do corpo, ela conseguiu... O nosso telefone, ela digitou no Google se tinha algum serviço para socorrer mulher em situação de violência. E é o LGBT, né? Apareceu o nosso número, né? Nosso plantão ainda, era um sábado, que a gente tem plantão, número de celular. Ela entrou em contato, desesperada, eu tô trancada no banheiro, eu tô em cárcere privado, não sei o que, tal. Tá, a hora que ele deu uma bobeada, ela fugiu, saiu correndo, aí a gente foi orientando ela até que ela chegou no estabelecimento comercial que estava aberto, entrou e se escondeu. E aí ele falou, pelo amor de Deus, liga pra GCM e tal. Ligamos pra GCM, fomos lá, resgatamos ela. Aí fizemos o boletim de ocorrência, tal.
E aí, depois, no dia seguinte, que a gente formalizou com a GCM e ela pôde ir até o apartamento para retirar os pertences dela, porque aí a GCM acompanhou. Sim, vai mesmo. Tá? Então, aí você tem que estar preparado. Então, mas que nem, uma coisa importante. Final de semana? Sim. Normalmente, a maior parte é de final de semana, principalmente até por causa do consumo de álcool. É isso que eu ia perguntar. A maioria dos casos, então, provavelmente tem álcool, droga ligada. Não necessariamente. Uma grande maioria. Uma grande parte. A grande parte. Digamos aí que metade. Quando é feita a medida protetiva, vocês conseguem acompanhar se o homem fica mais agressivo, se ele tenta outras coisas? Varia. Varia muito. Varia. Tem homem que para totalmente. Totalmente. Tem aqueles que perseguem, mas tem medo, mas só fica perseguindo. Tem aqueles que latem, mas não mordem, né? E tem os que ficam mais bravos. É de Tem tudo. perfil Tem de também tudo. masculino. Tem de tudo. O agressor, ele também tem um perfil. Tá? Então, tem uns que realmente, só o fato de ir para a delegacia, agora tem uns que o fato dela ter ido para a delegacia é motivo para ele realmente ir lá. Tem homem, tem agressor que passa na porta da delegacia ou vai na delegacia porque sabe que a mulher está lá. E aí, o que esse Já projeto... tivemos que ir embora com o investigador junto. Né? E ficar dando voltas. Então, tem homem que pra acha que pessoa é não realmente perceber o valente, dia. que pode enfrentar todo mundo porque a mulher é dele. É propriedade dele. Eu posso fazer uma denúncia. Pode? Sim. E aí, como é que vocês lidam com isso? Porque a mulher não se sente... Elas são capacitadas, eu vou até Não, responder por elas, eu elas são acho que não tá capacitadas. acontecendo. Então, mas aí é que tá. Então, quando eles vão fazer esse primeiro contato, vou falar pela mim, porque eu conheço como falar. funciona. Eles têm todo o cuidado para saber se é um horário que o agressor está em casa, tá? Para visitar, para saber como é a situação, para se apresentar, para falar qual é o serviço que tem aqui em Lençóis, para se ela estiver passando por qualquer necessidade, para ela saber que ela tem apoio. Em algumas situações, ela pode negar tudo. Mas ela vai saber que tem se ela precisar, ela vai saber onde procurar. A criança continua nessa situação. Aí depende. O que acontece? Quando chega uma denúncia pra gente, vamos lá. Chegou um instrumental, ou seja, de toda essa rede de fluxograma que a Rô comentou, né? Então, escuta especializada, PMDC, JUPA, enfim, tudo que tem, né? É medida protetiva e até a demanda espontânea que a mulher procura o CRAM por si só. Ele vem pra gente o comunicado que chama de instrumental, né? Tem um modelinho que a gente evita a revitimização da mulher. Então, o maior nível de detalhamento possível para a gente não ter que ficar perguntando para a mulher a mesma coisa. O primeiro atendimento sai o mais completo possível. Né? Aí a gente vai montar uma ficha de acolhida, tá? Ontem foi sexta. Ontem eu fiz a 706 ficha de acolhida. Ou seja, no CRAM já foram notificados casos de violência para 706 mulheres em Lençóis Paulista nesse período, né? Só que nem todas aceitam. Então, o que acontece? A gente monta essa ficha de acolhida. Nessa ficha de acolhida tem nome, endereço, RG, CPF, telefone, data de nascimento, nome do agressor. Aí a gente coloca o parentesco e lá a composição familiar. Se ela mora com o filho, se ela mora com a mãe, se tem algum PCD, se tem alguém... Enfim, a gente monta essa ficha. Como que a gente consegue? Por causa do sistema integrado, né? Então, nós temos as informações do CRAS, as informações do CREAS e as informações do CAC. Esse 706 aí que você falou, ficha é Desde a instalação. A primeira é do dia 3 de janeiro de 24. Então quer dizer que, considerando os casos do ano passado e desse ano, tem pelo menos umas 100 mulheres que foram vítimas de violência Repetidas vezes. Mais de uma vez. Reincidentes. Tem casos de 5. Aí, voltando a uma coisa importante que ela falou, a questão dos filhos. Tem mulher que ela convive numa situação extrema de violência, mas ela não separa para ela quer continuar vivendo daquela forma, só que os filhos, dependendo da situação que é apurada, eles não são obrigados a continuar naquele convívio. Aí entra uma outra linha de suporte que nós temos relacionada à proteção do menor. Muito complexo. E é por isso que às vezes tem situações que é retirada da mãe e do pai e vai para o abrigo também. O CRAN ele vai fazer a primeira peneira, a primeira triagem, né? Se a gente conseguir identificar que essa criança está em segurança, ok. Sim. Se a gente identificar que ela não está em segurança, faz as orientações, né, corretas, adequadas, e a mãe adere, que a gente acompanha.
né? Ela vai lá ser atendida, mas ela vai ficar por muito tempo, porque a gente vai entrar em contato, a gente vai na casa, a gente vai marcar novo atendimento, a gente fica em cima. Algumas até se estressam com a gente, mas a gente tem que estar em cima para segurança, né? Aí, ok, se a gente percebe. Se a gente percebe que a criança está em risco e essa mulher negou atendimento, não separou, a criança está ali sofrendo, a gente faz um comunicado para o CREAS e o CREAS, junto com o Conselho Tutelar, vão entrar no caso. E se essa criança não estiver protegida, a criança vai ser tirada. E vocês têm dados assim, a criança foi tirada e houve uma melhora ou é essa variável também? Tem. Porque normalmente quando mexe com Mas os tem filhos, casos, aí eu posso falar pela parte relacionada à parte da infância, mas tem criança, eu falo que é o ponto extremo para uma família realmente perder o filho. Tá? Então, quando ela se vê sem o filho, é a oportunidade que ela tem realmente para se estruturar como família. Então, tem famílias que fizeram todo o trabalho em relação à parte psicológica, à parte terapêutica, evoluíram, melhoraram, a casa está em condição de higiene, qualidade para a criança voltar, a criança volta para o convívio familiar, mas daí vai ter, do mesmo jeito que o CRAM faz esse acompanhamento, vai ter a parte relacionada ao menor que vai fazer esse acompanhamento também para saber se a criança está bem, está segura. E para essa devolução é feita toda uma discussão em rede. Exatamente. Entre educação, saúde, assistência social, fórum. Por isso que essa integração é muito importante. Não, e quem não conhece, a assistência social foi um mundo novo para mim. Né? Sou pedagoga, fui para lá por causa disso, né? Por causa dessa articulação que o pedagogo tem, né? O trabalho da pessoa social é incrível. Aí virou novo para mim, é uma coisa que eu me encantei. Sabe? E eu passei a ver o mundo de outra forma, né? Então eu falo pro meu marido, por mais difícil que esteja, não reclama, a gente tá muito bem, sabe? Porque a hora que a gente toma, né? A hora que você percebe a realidade e a hora que você vê a capacidade que você tem de ajudar, sabe? Então a percepção muda. Então eu me encontrei ali, eu amo muito o que eu faço, eu tô sempre estudando, porque nunca acaba, né, Rô? Nunca acaba. E uma coisa importante também para vocês saberem, não lembro quem fez uma colocação em relação às classes sociais. A gente tem casos, dependendo do nível social da pessoa, elas morrem de vergonha de ir na delegacia. Então tem casos que eles fazem contato e a gente faz esse atendimento até de uma forma mais pessoal. Dependendo da vítima, eu já atendi na minha casa. Ou eu atendo em alguma casa vinculada a algum parente, algum amigo da própria vítima. Mas a maior parte, quando maior é a classe social, ela não formaliza. Por vergonha e por medo. Porque dependendo quem é o agressor, o medo é maior. Mas principalmente a vergonha por causa do status social também. Algumas também da alta sociedade, né? Assim, elas nos procuram, fazem um acompanhamento, mas não formalizam. Não. E vão devagarinho, até contratam um advogado, vão devagarinho e aí se separam. Mas não formalizam. Aí isso é muito. Eu estou imaginando a satisfação que é quando o resultado acontece de forma... A gente vibra. Ela estava falando aí, o trabalho e tal, mas... Eu falo uma coisa. Foi um trabalho muito duro, mas nós chegamos no que a gente determinou. E quando a gente descobre que a pessoa está quase se separando e ela retoma os vínculos, para a gente ter uma decepção. Não por ela ter voltado, a gente sofre. A gente quer que ela seja estruturada. Não é a função... Nossa, não é desestruturar nenhuma família. Pelo contrário, é fortalecer para que aquela família entenda que aquele jeito que ela está vivendo, o que ele está fazendo com ela, que não pode, que aquilo machuca, que aquilo agride de várias formas, sabe? A gente dá exemplos de coisas boas. Por isso que eu acho extremamente importante a vinda desse projeto, para a gente poder lapidar, para a gente poder ensinar e fortalecer os homens, porque eles são os agressores. Então, quando nas escolas, toda vez que eu vou, eu falo que a menina dos meus olhos para ouvir a palestra são os meninos, não é tanto as meninas. Tem escola, que nem o Virgílio Capuani fez, inclusive a gente fez uma palestra dessa, uma orientação dessa, para os professores, para que os professores consigam semear isso em relação aos alunos, porque não são todos que participam. Não são todos que têm essa oportunidade. Então, quando a gente tem que falar, tem que orientar, porque os meninos são eles a possibilidade, eles que seriam os autores da agressão futura. Então, aquilo que você falou de um familiar,
alguém tem que falar para ele. Vocês têm que, de alguma forma, conseguir chegar e mostrar que isso está errado, que ele não pode fazer isso, porque vai desestruturar a família dele futura. Pode ser que não aconteça nada disso, mas a probabilidade, dependendo do perfil, é maior. Ah, mas é difícil, as pessoas não aceitam. Imagina pra gente que é estranho. Essa rejeição masculina de achar que o que nós queremos é prejudicar, é tirar a mulher, é afastar, destruir a família. Não é isso. A gente tenta acertar, estruturar a família. Só que primeiro protege ela. Mas, por outro lado, a gente tem alguns casos de mulheres que preferiram ficar com a agressora e perder os filhos. Sim. Perderam. Sim. É uma obsessão, é um amor, assim, uma paixão obsessiva. Mas são coisas que a gente já vai prevendo, sabe, o futuro. Porque assim, infelizmente, ela consegue sair, fica 1 ou 2 semanas distante, daí a pouco volta. E são brigas que envolvem ameaça com facão. Então são coisas muito pesadas. A hora que chega o BO pra gente, a hora que chega o instrumental, a gente lê e fala, meu Deus. Aí a gente vai lá, conversa, fortalece, coloca na psicoterapia. Porque tem a questão que aquilo também... tem coisas que você não consegue provar que houve aquilo. Mas eu falo, a mulher, a hora que ela consegue enxergar que o fato de chamar ela de burra, porque eu falo, desculpa a expressão, mas é típico de homem se referir à mulher. Eu falo que vagabundo e biscate é uma coisa que eles falam assim com a maior facilidade. Chega a doer o ouvido, porque daí normaliza, a pessoa acha burra ou que ela não fez as coisas direito, até com coisas simples na comida, gente. E aí tem homem que coloca isso como brincadeira. Não é brincadeira. Então, eu falo, a importância dos pais, dos homens, orientarem os filhos ou os amigos dos filhos quando estão na casa, que aquilo não pode fazer, porque ele vai replicar isso para uma mulher um dia. Uma mulher que é dedicada à família, trabalha, aos filhos, que escutar, você é uma vagabunda. Imagina o peso que isso não cai nessa mulher. Você sabe que você é uma esposa dedicada, você sabe que você não é. Né? Então, do cara que você ama, do cara que você está construindo uma família... Acaba com amor próprio. Então você é uma vagabunda um dia, outro dia, você tá gorda. Quando eu casei com você, você era mais magra, depois teve filho. Não usa tal roupa. E quando um fala pro amigo assim, deixa eu ver a vida na onça. Aquilo dói pra mim. E é normal, né? Engraçadinha, né? Eles acham legal. Não ofender, não, mulher. Pra mim dói, se dói pra mim, dói pra ela também. Eu falo que as pessoas, a gente... Dependendo do meio que você convive, a forma como você se expressa, como você conversa, a gente tem que se policiar muito. Porque tem pessoas que, às vezes é normal, por exemplo, falar, dona Onça, ela é brava, é dona Onça, vai ser normal para mim, e a mim pode ficar extremamente ofendida. Mas você sabe, o que eu... nesse contexto, o que eu estava pensando sobre, porque é bravo, não sei o quê, e como é importante a conscientização geral e dos homens, e mesmo os homens falam, mas eu não faço isso, eu não sou assim. Mas quem foi que disse que não basta não ser racista, tem que ser antirracista? Exatamente. Não basta não bater, você tem que defender. Então você faz. Por quê? Porque hoje... as pessoas não querem se envolver em problemas. Com a rede social a gente vê muito comentário, né? E os comentários são, primeiro, que nem todo homem, isso é clássico, nem todo homem. Só que na visão da mulher eu não tenho como adivinhar. Para mim, todos os homens têm potencial, eles não conseguem entender o porquê. Porque a gente está na defensiva. Olha, tudo isso que está sendo falado pode acontecer com qualquer mulher. Qualquer mulher. Então a gente precisa ter esse instinto de sobrevivência, sim, e todo homem. Até que prova o contrário. É tão triste, gente. Vocês não têm noção como é triste. De todos os casos que eu atendi, existem alguns casos na delegacia que me marcaram demais. Eu lembro de uma moça, ela foi lá várias vezes, em todas as vezes, numa das vezes eu pedi para que fosse alguém da família junto, porque era um caso muito delicado. Ela chegou toda machucada, mas machucada. Daí você fala, como que alguém conseguiu fazer isso? Como que alguém permitiu, que foi feito na frente da sogra? Como que você consegue permitir que alguém, se você não se intromete, você deixa que alguém faça aquilo? Que você levou um tapa, a primeira agressão, mas são várias lesões e alguém estava junto. Então, como que alguém consegue? É triste demais. E uma outra pessoa que me marcou muito também, uma senhora de uma idade já bem avançada,
a vida inteirinha, ela estava junto há 50 anos. 50 anos, ela falou assim, eu sempre apanhei. Uma vida inteirinha dela foi de violência. Ela não viveu, ela só apanhou. Então, Vocês ouviram um filme? A gente teve uma E ela mulher falou que que ela separou queria. com 44 anos de casamento, gente. Foi uma alegria nossa. 44 anos de casamento. E ela não se a separou. alegria, é bom, importante a gente colocar isso, não a alegria porque ela separou, mas Porque porque ela ela fez o ciclo. interrompeu o ciclo de violência. O ciclo de violência, a gente usa algumas coisas lúdicas, fala assim, a fase da lua de mel, a fase da... todo agressor é conduta típica também. A hora que ele faz, tá tudo bem, acertou o comportamento. A hora que ele vai evoluindo as agressões, aí depois, a hora que acontece alguma coisa, depois ele pede perdão, aí ele volta e fica na fase da lua de mel, trata muito bem, daqui a pouco ele volta de novo. Só que a hora que Por quê? volta Porque não tá pior. resolveu. Aí volta pior. Existe uma... É comprovado isso também, que a evolução da agressão, ela se torna mais violenta. Aí quando a gente Vai ficando consegue cada vez ver mais pior, Sim, pior. porque ele sabe que não Analisou. importa, que ela perdoa ele. Só que não é o que a gente fala. O que papel mais aqui, ó. choca é quando você vê aquele teve do elevador, que foi assim, todo mundo ficou chocado, porque é muito forte você ver aquilo. Só que quanta gente passa por isso e não consegue ninguém. E os casos de feminicídio na história? Faz um bom tempo que eu não me lembro de ter dado nada disso no jornal. Ó, o último feminicídio oficial ocorreu em 23, Isso. né? Existe uma suspeita. Mas esse de 23 foi um pai que matou a Tem mais na filha, caixa, né? desse aqui tem mais na caixa. Não, tem um ex-namorado, um ex-marido que foi lá e matou a mulher na frente de duas filhas. Todos usaram. Foi no início de 20, bem início de 23. 23 teve um padrasto que matou a Teve. a enteada lá na secada. Teve. Esse acho que foi no Júlio Ferrari, se eu não me engano. E tem a questão da moça que está desaparecida, que provavelmente Nossa, faz possa tempo. ser. Não, mas Porque ele já tinha antecedentes, e nos antecedentes dele, né, tinha a questão Uma da... pista daquela moça? A polícia falou que ainda surgem denúncias, eles vão averiguar, mas nada ainda. Mas ele também está desaparecido? Isso É achar onde Foi parado. enterrou, né? Porque Dizem, toda aquela suspeita em relação a ele ter, entre aspas, roubado o corpo dela na região aqui de Macatu. vai fazer um ano já, né? Acho que foi outubro, né? Setembro, outubro? E ela era uma pessoa assim, eu convivi com ela, tá? Apaixonada, ela queria encontrar o grande amor, sonhadora, porque ela queria encontrar o grande amor da vida dela. E é por isso que a importância da gente saber o que é. E quando já começa com algum problema, a gente orientar as pessoas próximas nossas. Dependendo da conduta, a pessoa já saber que aquilo não pode, para já conversar, para já exteriorizar, para já tomar a providência que tem que tomar. Ou a pessoa, ou o agressor já se ajusta e já se acerta desde o início, porque senão a probabilidade de aumentar e eu falo que ficar mais grave o tipo de violência E assim, se você tá na rua, você vê o cara tratando mal a esposa, gente, já é, né, um sinal ali. Outro dia eu tava numa loja, eu vi o marido brigando com uma senhora, mas brigando porque ela queria uma barra de chocolate. Eu olhei aquilo, sabe, né, não é o nosso mundo. Vocês falaram de 3 violências. Sim, física, a psicológica, a moral. Quais são as outras? sexual. E patrimonial. Mas é importante considerar que a sexual, ela não é apenas o estupro em si. O fato de fazer assistir um vídeo pornográfico, tocar seu corpo em qualquer lugar que você não queira que Tem toque. mulher que não gosta de ver um filme. Forçar a gravar, tirar nudes, tal, forçar uma gravidez ou forçar um aborto, né? Ou então ficar falando frases inconvenientes de teor sexual. E a patrimonial, que o mais famoso aí foi o caso da Ana Hickman, né? Mas a patrimonial, ela é caracterizada até mesmo se a pessoa pegar teu documento. Acho que eu tô com bolo na boca. Até mesmo se a pessoa pegar teu documento. Porque sem o teu documento, você não consegue fazer muita coisa.
Então, ele vai lá, ele retira o teu documento. Você tem um pequeno objeto Quebrar o que fosse celular. barato. Muita raivinha pega e tá no Muito celular comum, no chão. bem típico pra gente dar Muito como exemplo comum. a questão do celular. E dependendo do que a pessoa postou, o que ela curtiu, o que ela acompanha, é uma das condutas típicas do agressor quebrar o celular. Mas pode ser um negócio pequeno. Vamos supor, você tem um objeto pequeno, mas foi herança do teu pai, foi herança da tua mãe, você tem um valor afetivo ali. Ele sabe, vai lá e quebra. É patrimonial. Né? Então, pegar teu carro sem permissão, usar teu dinheiro, reter teu salário, muito seguro o salário da mulher quando ela ganha, né? Controlar o dinheiro. Gente, porque assim, o que é um relacionamento saudável? Onde duas pessoas se amam pelo que elas são, respeita o espaço um do outro. Não né? é fácil conviver com outra pessoa. Todos vocês aqui, pelo jeito, são casados. Então, a gente ter uma família, conviver com outra pessoa, não é fácil. As pessoas são diferentes, pensam diferentes. Mas quando você respeita, você cresce junto, você consegue conviver. Agora, quando não tem o respeito, não adianta. Já teve homem que foi procurar vocês? Sim, tem um caso, bom, não sei se você quer, mas eu acompanhei um caso na delegacia e ele foi para o atendimento nosso. Nosso foco é a mulher vítima de violência. Esse é o foco do projeto. Mas esse homem que foi, e ele apanha, coitado. Ela é super agressiva com ele, mas ele tem vergonha de expor que ele Acho que apanha. para o homem é pior ainda, né? Pior ainda. E ele é apaixonado por ela. Então, da mesma orientação, fortalecer ele, porque ele tem que romper isso. Ele não tem que continuar apanhando dela. Então não machuca a gente. O que é errado machuca, não importa se é somente a mulher ou se é o homem. É errado, não pode. Eu Mas tive um amigo que sofreu violência da namorada, mas as pessoas tratavam aquilo como piada. E às vezes Então, esse é um problema. Porque Esse é o problema. Esse é um problema. Ela chegava a parar o carro, tipo, lá na Avenida Padre Salus, ela descia do carro e batia na cara dele. Sim. Ninguém levava a sério. Pelo contrário, ela deu uma facada nele. Meu Deus. No nosso caso, os homens que procuram são para fazer denúncia. A gente já teve um caso de um pai que foi até lá. Esse pai, a gente acabou atendendo ele, não deveria sim, né? A gente atendeu ele ali, porque o caso foi bem grave. Depois ele precisou fortalecer muito ela para procurar a gente, depois ela procurou. Já tivemos caso de um irmão que fez a denúncia, né? Já tivemos caso de filho. A maior parte é filho. Que vem fazer denúncia de que a mãe está sofrendo. Já tivemos uma ligação, essa é um padrasto de outra cidade, mas ele criou a menina o tempo todo, então ele tem assim um vínculo de pai mesmo, chama os filhos dela de neto, foi pai. Ele ligou de outra cidade pra gente, falando que a menina estava em cárcere privado, e estava. Chegamos lá com a GCM tirou ela, e estava. Aí a gente levou ela pra cidade dela e... Tem homens comprometidos com a defesa, só que tem muita gente que não quer se expor, tem muita gente também que não quer uma confusão com o agressor. Eu tenho visto muita gente em redes sociais publicando, não é pegadinha, meu Deus do céu, tem uma outra palavra. Meme. Não, casos que soltam na rua, por exemplo, para ver a reação das pessoas. Tem um nome, mas me fugiu da cabeça agora. Do sinal da mulher quando ela está em situação de... Eu mostrei isso para a classe de Tem um monte. eu não conhecia isso. O sinal. Mas daí a mulher de alguma forma chama atenção e vai dando sinal para ver a reação das pessoas. No vídeo que eu assisti, só uma pessoa vai ajudar, mas eu, por exemplo, não conhecia esse sinal. Eu mostrei para a classe. É um sinal velado que a mulher está em risco. E hoje, há algum tempo atrás, a gente via essas postagens e que vários homens ou mulheres não faziam nada, porque as pessoas tinham aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a mulher. Mas agora eles têm se metido. Muitos. E a maior parte dos homens que eu vejo hoje, os homens é que tomam as dores. E toma, o senhorzinho, eu vi hoje, inclusive, uma postagem dessa. É senhorzinho, ele bengalinha, ele vai lá com a bengala para proteger a moça. Era uma filmagem, mas para mostrar
o comprometimento para mostrar como que estão os homens na defesa de outra mulher. Vocês viram aquele caso que mostrou recentemente da mulher que foi morta com martelada, com marretada? Sim. Muito Com as duas triste, filhas. com as duas Assistindo. filhas vendo tudo. São várias perspectivas ali, né? A pessoa filmando, gritando para ele parar, as pessoas gritando, aí o vizinho de baixo, que era junto ao policial, escutaram, né, os gritos, logo que escutaram saíram correndo, mas foi muito rápido a ação dele. Não teve nem o que fazer. Mas você vê que teve várias pessoas ali já gritando, para, não pode e tal. Marretada. Eu também não vi. Elton, é horrível o vídeo. Eu não vi o vídeo, mas eu vi, ecoou e eu preferi não ver. Qualquer cena de violência é muito horrível. triste. E você pensar que as Só que filhas para vivem. chegar no ponto da marreta, Caso da mulher do elevador, sim. Então, mas para chegar naquele ponto, já aconteceu muitas outras vezes. Só que na primeira vez, se ela tiver esse apoio com quem ela conversou, se alguém orienta ela, fortalece ela para que ela interrompa Ela isso, poderia ter saído. ela poderia ter saído. E nós temos esse papel. Nós, de uma certa forma, nós somos formadoras de opinião, nós temos um papel na sociedade. Vocês têm um papel em relação a isso. Vocês mesmos, muita coisa, vocês não estão sabendo relacionado ao tema que nós estamos trazendo, que Lençóis tem. Então, Lençóis tem CRAM, Lençóis tem toda essa política, poucas pessoas sabem que quando a mulher não tem para onde ir, se ela está numa situação de risco, nós temos um serviço de acolhimento, nós temos como alojar essa pessoa em algum lugar, por um período, até estruturar ela, ou para ela ir com algum familiar, ou para ela se fortalecer. E não existe um casa. prazo determinado, não é acabou o prazo, ela vai ser jogada na rua. A gente vai trabalhar tudo isso com ela. Nós temos uma mulher que ela tinha um número considerável de filhos, passou por uma situação muito complicada de violência, conseguimos um emprego para ela, conseguimos transferir as crianças de escola para perto do emprego dela, não é onde ela mora, mas é perto do emprego, então os horários batem, conseguimos... E no sigilo também, no porque você sigilo. não tem o acesso à escola que os filhos estão estudando. A escola, a matrícula fica no sigilo, né? Porque se é o pai, consegue chegar na secretaria e saber onde está. Mas quando tem casos de violência, assim, é no sigilo. Até estar com tudo certinho em relação à visita, né? Porque o filho também não pode ser prejudicado, mas tem que estar tudo certinho para não ter o contexto da violência. A gente conseguiu um aluguel social para ela. Enquanto ela estava no aluguel social, ela conseguiu uma casa dessas populares. Está pagando, né? Então... E de nada, ela morava com o agressor, não trabalhava, não tinha casa, não fazia nada. Mudou totalmente. Totalmente. E hoje é um orgulho, a gente vê ela na rua e ela reconhece a gente. E, gente, quando ela chegou lá, ela chegou tão sofrida que a última vez que eu a vi na rua, tem umas 2 semanas, eu demorei para reconhecer. Tava de cílios, cabelo cuidado, de batom, sabe? Emagreceu, tava uma mulher tão bonita, se cuidou, sabe? Que ela tinha acabado Você de ter vê um bebê. brilho no olho. A mulher, quando ela chega lá na situação de violência, ela se apaga, porque o sofrimento é além, não é só aquilo que ela chora, sabe? É muito além disso. Uma pessoa dessa, ela se torna parceira de vocês. Sim. Parceiras para orientar outras pessoas. E a maior parte das mulheres, quando elas estão numa situação de violência, ela precisa de ajuda. E todos nós somos responsáveis por dar esse tipo de ajuda, ou pelo menos para encaminhar para as pessoas adequadas. E é aí que entra essa divulgação de todos esses projetos que tem aqui no Lençóis, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa finalidade e a gente consegue ajudar. Consegue, mas você vê por aí que desde sempre as mulheres se ajudam. Porque as comadres, ainda tem até esse ditado, né, as comadres, que antigamente as comadres eram faladeiras, mas ajudavam. Com certeza, se protegiam. A mulher não ia ser descoberta nunca lá dentro daquela casa. A assistência recebe algum tipo de doação? É em dinheiro, em material, alguma coisa? Dinheiro não, por ser da prefeitura, né?
Mas material, se quiser doar roupa, brinquedo para criança, aí pode. O material de higiene que você falou, né? No nosso caso é diferente. Então, todo mundo, a OAB é um órgão extremamente importante, é uma instituição de extremo conceito na defesa dos direitos das pessoas, não somente relacionada à mulher, mas em todo o aspecto legal e jurídico do país. Então, e a OAB de Lençóis, ela tem assim uma preocupação muito grande com essa parte social também. Tanto que nós temos várias frentes, não é somente em relação ao direito do trabalho, previdenciário, nós temos várias comissões. Eu faço parte de 3. Então, tem a OAB Vai à Escola, é um projeto nosso muito bacana, que eu já fiz comentário durante a nossa bate-papo, que é o que a gente vai nas escolas realmente para levar informação de acordo com algo específico que a escola precise. Qualquer tema, seja de trabalho, seja de consumidor, seja de violência, seja de qualquer assunto, é só pedir qualquer escola que a gente também faz isso de forma voluntária. Nós temos uma equipe para isso também. Nós temos a Comissão da Mulher Advogada. Então, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada, represento Lençóis e dos direitos das mulheres. O projeto OAB por Elas é um dos projetos da nossa comissão que é voltado para o combate da violência contra a mulher. Esse é um projeto que está sendo implantado em várias cidades do estado de São Paulo. Tá? A gente tem fortalecido muito esse projeto em termos de capacitação do pessoal, em termos de estrutura. Que nem você falou, vocês recebem alguma coisa para isso? Não, é tudo voluntário. Inclusive, as pessoas que nós atendemos, não importa padrão ou nível social, nós não podemos pegar o serviço dessa pessoa. É proibido, está inclusive numa cláusula de ser uma conduta antiética do profissional. Então, tem que ser uma coisa realmente voluntária. É doado realmente o tempo nosso para a orientação. Nós não vamos fazer o serviço para a pessoa. Só que nós fizemos também essa parceria com a própria OAB. Quando a pessoa não tem condição de contratar um advogado, nós não temos defensor público aqui em Lençóis, mas nós temos o convênio da OAB com a defensoria, onde a gente nomeia advogado para a pessoa que tem necessidade, que ofere menos que 3 salários mínimos. No caso, nos plantões, quando tem necessidade, nós já fazemos essa triagem também, para não precisar aguardar a fila da OAB e já vai direto para a nomeação de um advogado, seja para o divórcio, seja para algo relacionado aos filhos, seja pensão, guarda. Então, a gente, tudo que é de imediato com ela, a gente já faz também, desde que ela já esteja, que ela esteja naquela situação de violência, seja uma coisa assim pontual. Não pode ser uma coisa, já estou há um tempão, vai lá também tentando tirar essa fila lá da própria pessoa da OAB. A gente também tem todo esse cuidado para não prejudicar quem está na fila. E aí, o que nós não aceitamos, é tudo gratuito. O que nós fizemos? Nós tivemos patrocínio na camiseta, nós conseguimos essa sala da delegacia que não tinha nada. Nós conseguimos, uma pessoa doou tinta, outra pessoa doou mão de obra, mão de obra de pintor, mão de obra de parte elétrica, a parte social do município cedeu para a gente até o ventilador, móveis, cortina, agora vai ter um ar-condicionado, porque na delegacia não tem ar-condicionado. Mas por enquanto tem ventilador. Tem ventilador. Outras pessoas deram a decoração. E o mais importante, tá? Nós conseguimos uma funcionária. Porque antes, qualquer uma das pessoas que fazem atendimento à delegacia fazia o atendimento da vítima. E ela ficava na frente, junto, às vezes, com outros casos que chegam na delegacia, outros de flagrante. E era uma situação, para a vítima, mais constrangedora. Então, essa sala ficando separada, e essa parceria com a GCM, com a militar e com a civil, quando chega uma mulher vítima, ela é colocada nessa sala lá dentro, separada, não fica naquela movimentação da frente. E tem uma funcionária que a prefeitura cedeu para a gente, que somente ela, a não ser que ela não esteja, que faz o atendimento da vítima. Então ela já foi treinada, capacitada, inclusive pelo próprio pessoal do CRAM também na parte psicológica, eles fazem todo um acompanhamento e um fortalecimento dela, porque daí ela tem condições de atender com mais dignidade a vítima. Então isso também foi uma conquista muito grande para a Lençóis. E as mulheres adoraram, porque elas se sentem muito mais seguras e acolhidas. Isso. E essa parceria com a CRAM, que eu já falei, e outras
outros órgãos de lençóis, só ajuda, porque daí flui o serviço, não centraliza e para somente ali. Tá? Então, o papel nosso é realmente a questão da orientação jurídica. E assim, é importantíssimo que todos falem a mesma língua. Porque se um órgão fizer de uma forma, o outro vai perdendo força, né? Então, por isso que a gente está tentando, através do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, fazer com que todos os órgãos da cidade, sejam particulares ou públicos ou voluntários, ONGs e tal, que tenham a ver com o tema, com o assunto, falem a mesma língua, que siga o mesmo ritmo da política pública, né? Para a gente só poder fortalecer. Sim. Porque se E houver quem ganha com isso é a própria população e principalmente as mulheres. se houver essas discrepâncias, não vai dar certo. Mas a gente ainda está caminhando, a gente tem muito ainda para fazer, muito para aprender. Já ainda, conquistamos muito, mas ainda falta muito falta mais. muita coisa. Para o nosso tempo e para a nossa limitação de recursos, eu acho que a gente conseguiu Bastante. muita coisa mesmo. Mas ainda tem muita coisa. Eu posso dizer que eu fiquei assim maravilhada. Um trabalho lindo. Obrigada. Nossa, é um sucesso, né? Obrigada. Um apoio que eu não imaginava que existisse dessa forma, né? Importante. Sabia que tinha, mas não toda essa estrutura e organização. Não é a Rosângela e não é a Milena. É toda uma equipe para isso. Sim. Nós só estamos... eu represento a OAB, eu represento a OAB por Elas, eu represento toda a minha equipe de plantonista, assim como a Milena. Eu até falo, às vezes eu estou em algum lugar com ela, eu falo que eu também sou da casa. Eu não sou funcionária da casa, mas eu também faço parte dela. Tudo junto. Fazemos tudo Daí junto. eu sou representante do CRAM, mas se não fosse a equipe que nós temos, Sensacional. não dá. Mas E a Deus, parabéns parceria, pra equipe. e a Eu fiquei parceria, encantada. tá? Com a Polícia Civil, a parceria com a GCM, a parceria com a Polícia Militar é extremamente importante para que a gente também dê esse suporte. Porque se não são eles que é a nossa parte de entrada, o pessoal da educação, o pessoal social, se não são todos eles, Além da questão da OAB, da questão jurídica, os 4 pilares aí é educação, saúde, assistência social e segurança pública. Então, esses são as 4 secretarias principais ali para a questão e da o Ministério mulher. Público também dá um É. suporte para a gente. O Ministério Público dá. Precisou de alguma coisa, a gente está ligando lá, já sai orientação Nós na temos hora. essa liberdade, essa abertura, sabe? Quando para algum que seja- caso seja está eficaz. emboscado, acontece alguma coisa, vai lá, faz um ofício e tal. Então tem E dado vocês muito precisam certo. se cuidar também, porque Sim. Ah, não, a gente tem esse cuidado. pesa, né? Pesa, não. Pesa. A gente tem, já. Quando a gente percebe que dependendo o profissional que fez o atendimento, dependendo do caso, tem pessoas que ficam muito abaladas. Então a gente ajuda essa pessoa também a superar por isso. E por isso que é importante, minha própria funcionária da prefeitura, que é uma moça jovem, ela faz um acompanhamento com uma certa frequência, exatamente para que ela não se abale, para que ela sempre se fortaleça e se estruture para que ela consiga fazer o papel dela e ajudar realmente as pessoas. E principalmente, como eu falei, para enxergar não só aqui, ouvir não só o que a pessoa fala, o que ela externa, para ler como um todo. O comportamento dela. Isso. A menina de Eu vou minha ter que- parte. Desculpa, eu vou ter que sair, tá? Foi um Obrigada. prazer, tudo de bom, tá? Obrigada. De Volte verdade, nós sempre. agradecemos. Pode deixar. Muito Tchau. obrigada Tchau. pela oportunidade. Agora é a hora que ficamos neles. Eu fui comendo durante a entrevista, aí eu preciso ir, eu já estou atrasado lá. Fica tranquilo. Muito obrigada, viu? Tchau. Então, eu achei muito bacana também a questão de vocês estarem vinculando sempre algo literário com o tema. Existe muita coisa na literatura que aborda o tema, seja em contos, seja em poemas, seja em formas de expor ou mesmo em formas de chamar atenção para comportamentos ou para conduta de comportamento que precisa ser alterado. Lembra daquela lista da importante conversa a dos gente livros ter- clássicos? Esse olhar para a Muitos. literatura que vai além de gosto de ler, gosto de escrever. A gente quer pensar o convívio, né? O comportamento. Então, tudo isso a gente pode encontrar em livros, porque é através da vivência das pessoas, né? Do olhar delas para cada contexto. Mas a gente pode também, a cada evento, pronunciar essas palavras lindas das meninas, o comportamento que o ser humano deve ter um com o outro. Né? Porque a pessoa que vem vai ouvir.
E tudo isso, gente, vai impactar no envelhecimento saudável. Isso, E nas crianças. principalmente, né? Porque depois a gente chega na sala de aula, a gente encontra aquele aluno difícil, aquele aluno que não aprende, aquele aluno que chega e dorme. Mas não vê isso. Aí a hora que a gente vai ver a realidade, a criança é excelente demais para tudo que passa. Né? Então isso vai refletir nele. E os professores, sem defesa, sem recurso. a gente pede muita percepção dos professores, então tem dado bastante certo. Porque é o canal. Exatamente isso, claro. Quer finalizar, para finalizar o vídeo? Não, agora você finaliza. Agora, se vocês quiserem entender, você fez várias pontuações em relação ao que você é especialista. Se você, de alguma forma, não, eu posso pensar em alguma coisa para contribuir, para melhorar, fica à vontade, é bem-vindo também. Com certeza. Não, eu estou pensando aqui mesmo aí. Felizmente, né? Tem poucos casos, né? Que resultam em morte, né? Aqui, né? Em outros locais, a gente sabe que tem. Eu também sou professor na Univesp, então a gente está vendo projetos aí para fazer com os alunos, né? Seria interessante, talvez, fazer algo naquele sentido que eu falei, né? Um mapeamento. Você falou que vocês têm quantos casos? 700 casos, é isso? 706 mulheres. Não, Mas casos. quantos atendimentos, né? Você falou? Quantos Atendimentos, o ano passado foram 139 e esse ano 101. Porque as mulheres, a maioria, ainda não aceita atendimento. Não, mas o que ela colocou é o atendimento de medida protetiva de ferida. Porque ele está falando de 704 fichas que você falou. Fichas de acolhida são 706. Porque, não, a ideia seria o seguinte, você tem esses registros, né? E daí, ao longo do tempo, alguns que teve um registro inicial, mais para frente ocorre uma situação de violência maior ainda. É uma reincidência do caso. Uma reincidência ou algo mais grave, sei lá o quê. Né? E é exatamente esse tipo de mapeamento que daria para fazer. Então, você vê o perfil, não é só o perfil, né? Porque a gente fala perfil, a pessoa acha que uma planilha Excel vai resolver, não é isso, né? Você vê esse conjunto de variáveis, né, que tem ali naquele registro, que lá na frente ocorreu um caso de violência maior, você consegue fazer uma função matemática para isso, e daí um cara novo, vamos imaginar que tem, sei lá, você tem 100 casos novos no mês. Você não vai conseguir olhar os 100 com sei lá, com uma grau de detalhamento, né, que exige. E aí esse sistema diria para você, concentra nesses 10 aqui, desses 100, esses 10 são os mais perigosos. Não aconteceu nada, mas o sistema dessa equação matemática está apontando que esses caras são os mais perigosos. O meio interfere muito nisso também, tá? Porque a pessoa, o homem, quando ele perde o emprego, tem várias coisas que alteram esse comportamento. É a maior dificuldade. O que realmente pesa, né? É a renda, ele perdeu o emprego, é o comprometimento intelectual. Então, que não tem como você... O sistema vai ficar melhor quanto mais a gente conseguir entender o que realmente influencia nisso, entendeu? Mas é algo possível. Estou pensando aqui, qualquer coisa, mais para frente a gente conversa novamente. Tá? Aí vai ser mais a sua área do que a minha, então. A minha então nem sabe. Finalizar, então, agradecendo, primeiramente, eu entrei em contato em nome da LELP, agradeço vocês terem vindo, porque, como eu falei, a literatura é mais do que gostar de escrever ou gostar de ler, é querer pensar uma sociedade melhor e trazer isso em registro, né, para participar dessa discussão através dos livros, e é importante ampliar o olhar do escritor, e vocês trouxeram muita informação e vivência para a gente também. Agradeço muito em nome da LELP. Nós que agradecemos a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Obrigada.
Obrigada pelo espaço de fala. Obrigada. Vamos continuar. Você